Olá, meu nome é Ismael e sejam todos bem-vindos a este episódio de podcast. No episódio de hoje falaremos sobre o câncer, uma doença séria que acomete muitas pessoas do nosso país e do nosso mundo. Vou passar a palavra para o Pedro, que entrevistará uma mulher que já enfrentou esta árdua doença. Então, eu tenho aqui algumas perguntas. A gente está aqui com um usuário anônimo, uma pessoa anônima, que teve câncer. Aprende qual o câncer? Câncer de mama. Sim, certo. E qual o tratamento que foi feito? Então, eu fiz inicialmente uma cirurgia para retirada de um quadrante da mama, o esvaziamento axilar, que se trata de analisar os linfonodos para ver se tem algum comprometido, que se fosse para o câncer ir para alguma outra região do corpo, com uma metástase, ele iria pelos linfonodos. Sim. Depois disso, eu fiz sessões de quimioterapia e, para garantir, radioterapia. E o tempo do tratamento foi quanto? Eu comecei o tratamento em julho de 2014 e terminei em abril de 2015. Uhum. E estágios do câncer? Era um estágio inicial. Sim. Na verdade, eu tinha um nódulo desde 2011 e eu fazia um acompanhamento. O médico que me tratava se referia a um cisto. Uhum. E depois, quando eu fiz uma cirurgia estética, eu pedi para o médico retirar o nódulo e ele cuidadosamente enviou para uma biópsia. Uhum. Então, na verdade, eu descobri o câncer meio que acidentalmente, porque o tumor cresceu exatamente no lugar onde havia um cisto. Porque o cisto não podia ter se transformado num tumor de 2011 até 2014, jamais. Uhum. Então, depois disso foi que então meu tratamento foi meio invertido. Usualmente o tipo de tumor que eu tratei, ele seria tratado primeiro com quimioterapia, depois cirurgia, depois radioterapia. E como eu já havia tirado o tumor acidentalmente nessa cirurgia estética, então foi do contrário o meu tratamento. Aí eu fiz a segunda cirurgia para tirar o quadrante e fazer o esvaziamento axilar. Foi tudo acidental. Foi meio que uma surpresa. Exatamente. E mais alguém, depois que receberam a notícia, mais alguém da família, amigos, ficaram meio abalados com a notícia? Inicialmente todo mundo fica assustado porque câncer é uma doença assim grave, importante, que exige um tratamento. E é bem comum. Bem algo que tu comum, desenvolve no teu... Muito comum. Hoje a gente sabe que de cada 3 mulheres, uma vai desenvolver um tumor de mama, principalmente, né? Uhum. Então todo mundo ficou muito assustado, principalmente porque minha filha é da área da saúde, então ela entende bastante. E filho, esposo, mãe, pai, todo mundo fica bastante... Inicialmente fica assustado, mas depois a gente começa a ver que tem possibilidade de tratar e aí depois todo mundo se acalma e vai encarando da melhor forma. Sim. É o melhor jeito. E já apresentava sintomas da doença porque era o negócio do cisto, né? Isso daí tu percebeu depois que foi meio que uma surpresa. E o tipo de tratamento já foi dito também, né? A quimioterapia e a radioterapia. Sim, isso depois, como eu disse, a gente vai falar depois. E efeitos colaterais do tratamento? Então, a quimioterapia tem efeitos imediatos, né? Durante o tratamento tu já sente os efeitos. Quimioterapia também pode trazer problemas cardíacos, tal, mas não tenho apresentado nenhum. Eu faço um acompanhamento, não tenho nenhum sintoma de nenhum problema. Uhum. A radioterapia, ela é uma coisa que deixa assim os tecidos diferentes. Os tecidos onde é aplicada a radioterapia ficam um pouco enrijecidos e tal. Mas eu tive só esse problema mesmo, né? E uma pequena lesão no pulmão, mas que também não compromete minha
minha respiração, as atividades pulmonares minhas são normais. Faço atividade física sem nenhum problema. Sim. E hoje eu faço, continuo o tratamento com um medicamento de supressão hormonal, que esse sim tem bastante efeitos colaterais. Pode ter problema no útero, né, endométrio, uma série de sintomas assim que são decorrentes desse medicamento que eu tenho que usar por 10 anos. Em função da idade e das questões hormonais, o tipo de tumor que eu tratei, vamos dizer numa linguagem popular, ele se alimenta de hormônios, então hoje eu tenho que fazer esse acompanhamento com essa medicação via oral daí, para manter meus hormônios em taxas bem baixas. Uhum. Para evitar que um outro tumor surja. Né? Teoricamente... Não se desenvolveu outro. Isso, sim. Teoricamente daquele eu estaria curada, mas para evitar o surgimento de novos tumores, sim. Então eu faço... É uma prevenção. Exatamente. Muito obrigado aos dois pela participação. Eu achei muito interessante a gente ouvir a experiência de alguém que realmente lutou contra o câncer. Não somente aquele olhar passivo sobre a doença que a gente geralmente tem quando se trata disso. E agora eu quero passar a palavra para a agente de saúde Cíntia. Eu tenho 2 perguntas muito importantes quando a gente fala sobre esse tema. O que é e como funciona o tratamento da radioterapia e de quimioterapia? A quimioterapia é um tipo de tratamento em que se utilizam medicamentos para combater o câncer. E como é administrada a quimioterapia? Ela pode ser administrada por via oral, ou seja, pela boca, né, em forma de remédios, de comprimidos, cápsulas, líquidos que você pode tomar em casa. Ela também pode ser feita intravenosa, ou seja, pela veia, quando a medicação é aplicada na veia ou por meio de catéter, né, que é um tubo fino colocado na veia, ou na forma de injeções ou dentro do soro. A quimioterapia também pode ser intramuscular, ou seja, pelo músculo, né? Então a medicação é aplicada por meio de injeções no músculo. Pode ser subcutânea, abaixo da pele, quando a medicação é aplicada por meio de injeção no tecido gorduroso acima do músculo. Pode ser intratecal, pela espinha dorsal. Essa maneira já é um pouco mais, já não é tão, é pouco comum, sendo aplicada no líquor, que é aquele líquido da espinha, administrada pelo médico em uma sala própria ou no centro cirúrgico. E também a quimioterapia pode ser tópica, ou seja, sobre a pele. O medicamento, que pode ser líquido ou pomada, ele é aplicado na pele. E como que é feita a quimioterapia? Então, após a consulta médica e a liberação dos exames laboratoriais, a quimioterapia do paciente será marcada e ele receberá do enfermeiro da central de quimioterapia orientações sobre o tratamento de acordo com a prescrição médica. O tratamento, que será administrado por profissionais capacitados da equipe de enfermagem, pode ser feito também de 2 maneiras: ambulatorial, quando o paciente vem da sua residência para receber o tratamento e volta para casa, ou quando o paciente é internado. Então, o paciente é hospitalizado durante todo o período de tratamento. E a radioterapia? Como é a radioterapia? A radioterapia é um tratamento no qual se utilizam radiações ionizantes, raio-x, por exemplo, que são um tipo de energia para destruir ou impedir que as células do tumor aumentem. Essas radiações não são vistas e, durante a aplicação, o paciente não sente nada. E quais são os benefícios da radioterapia? A maioria dos pacientes com câncer é tratada com radiações e o resultado costuma ser muito positivo. O tumor pode desaparecer e a doença ficar controlada ou até mesmo curada. E como é feita a radioterapia? O número de aplicações necessárias pode variar de acordo com a extensão
e a localização do tumor, dos resultados dos exames e do estado de saúde do paciente. E de acordo com a localização do tumor, a radioterapia pode ser feita de duas formas. Ela pode ser externa ou teleterapia, quando a radiação é emitida por um aparelho que fica afastado do paciente, direcionado ao local a ser tratado com o paciente deitado. As aplicações geralmente são diárias. E a bracterapia, que são aplicações que são colocadas pelo médico em contato ao local a ser tratado. E a radiação é emitida do aparelho para os aplicadores. Esse tratamento é feito no ambulatório, podendo até necessitar de anestesia, de 1 a 2 vezes por semana. Muito obrigado pelas informações, Cíntia. O câncer é de fato uma doença muito séria. Por isso, nós devemos sempre manter hábitos saudáveis, evitar o tabagismo, ter uma dieta balanceada e exercitar-se. Além disso, também devemos ficar longe de alimentos ultraprocessados, que atualmente são um dos fatores que mais aumentam as causas de câncer ao redor do mundo. Obrigado a todos que assistiram, obrigado a todos aqueles que participaram e até a próxima.